Olá, vamos à nossa reflexão do Evangelho, reflexão que está em Mateus 11, de 25 a 27. Nessa reflexão, Jesus vai estar rezando, orando, agradecendo a Deus pela oportunidade, pelo milagre que Deus faz de Jesus falar e os pequenos entenderem. Quem são os pequenos? Os menos favorecidos, os pescadores, aquelas pessoas mais periféricas, as pessoas que não tinham oportunidade de ir a uma boa escola, não tinham um bom trabalho. Então é para essas pessoas, que Jesus estava falando. Então vamos lá, Mateus 11, de 25 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Jesus agradece a Deus por ter revelado aos pequenos e não aos grandes sábios. Porque se os grandes sábios tivessem entendido aquela mensagem primeiro, os grandes sábios corrompiam os pequenos e não deixavam que eles seguissem Jesus. Porque os sábios, porque os mais poderosos escravizavam aquelas pessoas. Então, como eles escravizavam aquelas pessoas, eles não queriam. Então Jesus disse: muito obrigado, Senhor. Né? Vejam que Jesus, ele chega aos pescadores, ele chega até o povo mais simples, e o povo mais simples vai entendendo. Aquelas poucas pessoas mais simples vai o entendendo. Mas depois de algum tempo da sua caminhada, Jesus começa a chegar também no coração de alguns poderosos, né? Aí você vai ver pessoas que são mais entendidas, cobradoras de impostos, senhores de posição procurando Jesus, né? Você vai encontrar no Evangelho. E o grande o grande acontecimento de Jesus foi quando Saulo, nosso conhecido Paulo, naquela viagem de Damasco, cai do cavalo literalmente, fica cego e quando volta a enxergar, enxerga a plenitude. Paulo, que era um homem, um mestre inteligentíssimo. Saulo falava o aramaico, Saulo falava o grego, falava o latim, Saulo falava várias línguas, Saulo escreveu a grandes comunidades, então, e comunidades distantes. Então, Paulo, quando Saulo se transforma em Paulo, porque Deus faz assim, transforma uma pessoa, e é tradição até da igreja hoje, né? Papa João Paulo II não se chamava João Paulo II. O Papa Francisco, ele não se chama Francisco, trocou o nome no impacto da sua sabedoria, da sua missão, para que seja um nome mais conhecido mundialmente. Não é assim? Para que seja um nome mais fácil de pronúncia, para que seja um nome de muita força. Então, Saulo se transforma em Paulo. É assim que Deus quer. Deus quer que a gente se transforme, que a gente seja transformado. Mas o que Deus quer nessa manhã de hoje da gente é que a gente reze como Jesus, ore como Jesus, agradeça as pequenas coisas. Olha, Jesus estava parado
agradecendo a Deus, agradecendo muito a Deus por Ele ter transformado, por Ele ter levado aquelas pessoas. E, modéstia à parte, eu sou um privilegiado, porque eu tenho uma facilidade para entender o Evangelho, para ver o Evangelho e para transformar o Evangelho em algo mais simples em minha vida. Eu tenho, e eu não tenho escolaridade, infelizmente, não tenho escolaridade. Eu não estudei, eu só estudei, passei da 5ª série no ensino público para a 6ª série e parei. Mas não fui um acomodado, não cruzei os braços. Eu comecei a ler o Evangelho, comecei a fazer amizades com pessoas, busquei sempre as coisas da igreja, busquei as coisas do alto e estou na fila, estou andando. E por que a revelação aos pequenos? Porque toda vez que você aprende algo do céu, você reconhece que você é muito pequeno, que você é muito pequeno, que você é muito pequeno. No dia que eu me reconhecer sábio, grande, aí eu já não tenho mais o que aprender, não tenho mais o caminho de Deus para caminhar. Então, cada vez que Saulo, cada vez que Pedro, cada vez que qualquer um de nós conheça a palavra de Deus, a gente se torna pequeno. A gente se torna pequeno, porque é assim. O homem mais sábio do mundo, quando ele começa a se entregar na vida de Deus, ele começa a sentir que ele é pequeno. Então, todos nós, a cada dia, somos mais pequenos. Que a palavra do Santo Evangelho entre sobre a sua casa e conduza você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não deixe que você sinta-se grande, porque a palavra vem para os pequenos. Deus abençoe. Só um lembrete. Não é à toa que Pedro, o nosso primeiro Papa, foi escolhido, primeiro Papa por imposição das mãos do próprio Jesus. Olha que privilégio. E Pedro nasceu e viveu analfabeto, mas tinha o coração aberto para aprender. Deus abençoe. Tenha você, com toda a escolaridade que você tenha, o coração aberto para a teologia e a filosofia de Deus. A filosofia que você escolhe para viver. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.